a gente fala dessa discrepância, né, que existe entre valores, essa realidade, por exemplo, no jogo dessa terça-feira, jogando contra a Itália, nossa, quando eu vi, assim, olhava assim pro Banco do Brasil e vi no momento que aquele monte de homem tava comemorando, assim, o gol da Marta, né, da cobrança de pênalti, eu ficava, caralho, que raiva, velho, que raiva, olha pra isso, olha pro nosso banco, olha pra essa nossa comissão, aí você olha pro lado, sabe, a seleção italiana, ela não é uma seleção historicamente diferente da masculina, que tem uma trajetória, que tem um peso, mas você já vê a diferença de investimento, assim, sabe, é uma seleção que vem despontando, se organizando mais pro futebol feminino agora, e hoje é um dos maiores públicos hoje no futebol mundial, né, com referência ao futebol feminino, é um dos maiores públicos, é um que mais tem mobilizado torcedores para os estádios. Então, assim, eu acho que a audiência é muito importante, mas a gente precisa desenvolver essa cultura, porque as culturas, elas não nascem assim do nada, assim, sabe? Existem uma série de fatores que impulsionam o surgimento de uma determinada cultura, que é o que eu acredito que precisa haver. Essa cultura de fortalecimento do futebol feminino, da torcida, da mulher ocupando espaços importantes dentro do futebol feminino, para além das 4 linhas, entendeu? Para que a gente não se sinta com desespero de, meu Deus do céu, o que é que vai ser da seleção depois que essa geração terminar essa Copa? Porque depois dessa Copa, cara, a gente não sabe o que é que vai ser, né? Porque metade quase do time, ou principalmente as principais jogadoras, estão em ritmo de aposentadoria. Então, a gente precisa desenvolver, tipo, quando a gente fala em audiência, eu sempre me preocupo com isso, porque isso pode acabar caindo num contexto meio ingrato, sabe? De esperar a audiência para poder fazer alguma coisa. Não, a audiência, ela é reflexo de um impulsionamento que a gente faz. Então, assim, houve uma mobilização feminista muito forte para impulsionar essa seleção feminina e a presença nessa Copa do Mundo. Corroborou para isso essa seleção masculina conturbada, com o Neymar como o centro do universo, e tudo gira em torno do Neymar, e a irritabilidade que a torcida brasileira está com a seleção. E aí houve essa conjuntura favorável, e aí, no meu entendimento, a audiência é reflexo disso, ou seja, a gente precisa impulsionar mais, a gente precisa cobrar mais investimento, porque quando isso acontece, vai vir resultado, vai vir audiência, vai vir desenvolvimento do futebol feminino nas categorias de base, nos clubes, entendeu? Mas é uma barreira, é um muro, na verdade, é um grande muro que todo dia a gente quebra um pouquinho. Bom, eu sugiro uma matéria da Trivela que relata que a seleção norte-americana de futebol feminino, ela é mais rentável para a Confederação Norte-Americana de Futebol que a federação masculina. Eu acho que se a gente se apega muito a essa questão de salarial, de retorno financeiro, aos grandes nomes e as grandes seleções e países e jogadores que a gente conhece, o Messi, Cristiano Ronaldo. Mas se a gente for comparar futebol masculino com o feminino, as seleções, será que além da seleção norte-americana não tem outras seleções que são mais rentáveis do que a seleção masculina? Eu penso, por exemplo, seleção da Suécia, seleção da China, da Noruega. Então, esse caso de dar retorno financeiro, eu acho que ele tem que ser ampliado e mais destrinchado. Mas, como eu já falei, 2 pautas negativas, digamos assim, né? 2 coisas muito pesadas. Se ouvir, eu vou para algo um pouco mais leve agora, para dar uma balanceada. Eu vou em cima do que o Thiago falou a respeito de audiência. Gente, o Brasil é um país de população gigantesca e a gente tem praticamente uma cultura monoesportiva. Ou seja, a gente tem tudo para bater esse recorde de 19 milhões de pessoas, né, na audiência no jogo de fim de semana. Primeiro que é jogo de fim de semana, jogo da tarde, provavelmente ali na hora do almoço, dá pra galera fazer um almoço maneiro, um churrasco, marcar de ver no bar, né? 11 horas já é hora de estar bebendo já. Essas mulheres, elas merecem muito nosso apoio. Então a gente tem tudo para encostar nessa audiência até da última Copa, da final da última Copa, que, se eu não me engano, foi dos Estados Unidos, que teve 25 milhões de pessoas assistindo nos Estados Unidos. Esse número de audiência é dentro do próprio país. Então, assim, a gente pode ou alcançar ou até ultrapassar. É importante demais para o esporte. É importante demais para essas mulheres e, com certeza, para as meninas que
almejam se tornar atletas também. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu já vi, assim, alguns comentários pipocando por aí pela internet, inclusive de gente de esquerda. É assim, essas mulheres, elas estão escrevendo a história delas. A gente não vai entrar nessa de revanche contra a França, contra a Alemanha, de vingança e tal, de 7-1, de Copa de 98. Elas não têm a menor obrigação quanto a isso. Elas já têm pressão demais sobre os ombros delas. Elas não precisam de mais isso. Então, assim, vamos jogar o jogo, vamos curtir o jogo. Esse momento da modalidade, do esporte delas, tá lindo demais. Então, assim, a gente tem que curtir, a gente tem que criar uma agenda positiva como é o futebol feminino. Assim, a gente já tem eu já tenho alguns ranços com o futebol masculino, de briga, de violência, enfim, essa questão financeira, de jogador que é muito mais marketing do que jogador e tudo mais. Com o futebol feminino, cara, a história tá sendo escrita, sabe? A história começou, a história da Copa do Mundo, né? Começou em 91, ela tá sendo escrita, tudo é muito novo. Então, vamos curtir, vamos apoiar. É isso. Gente, eu queria só aproveitar, pegar um gancho aí que o Herbert falou dessa coisa de 91, que no programa passado eu falei que o Brasil, ele fez 7 participações na Copa e que essa era a 8ª. Na verdade, eu misturei as informações, né, no calor do momento. Na verdade, o Brasil está na 8ª participação. O Brasil participou de todas as Copas, de todas as edições, mas a Formiga, sim, é quem participou de 7 edições, o que já é um mito. Aliás, esse é sim um verdadeiro mito, entendeu? Então, assim, o Brasil está na 8ª Copa e participou de todas as edições, e a Formiga participa da 7ª Copa, ou seja, ela só não participou da primeira Copa, o que a torna ainda mais incrível. Então, só queria fazer essa correção para a galera que ouviu e aproveitar, inclusive, fazer um comentário sobre esse meu próprio erro, porque, sabe, eu cometi esse erro, e aí, cara, ninguém me corrigiu nas redes sociais, assim, sabe? Eu falei sobre isso e falei nas redes sociais também. Velho, se fosse futebol feminino, se fosse o futebol masculino, eu já tinha sido apedrejada por cometer um lapso, porque eu misturei as informações, enfim. Então, pra ver como a gente precisa realmente desenvolver essa cultura. E se for pra falar de vingança, eu acho que a gente tem nossa eterna vingança contra os Estados Unidos, porque é a nossa maior rival. Enfim, se a gente tiver a oportunidade de enfrentar os Estados Unidos nessa Copa. Mas o masculino que carregue suas lamúrias, que carregue seus tabus, que carregue seus maracanazos. Não joguem para a seleção feminina as suas responsabilidades. Totalmente de acordo. Inclusive porque a gente está gravando numa quarta-feira, né, dia 18, e ontem o Caboclo, que é o novo presidente da CBF, já declarou no programa Bem Amigos do Galvão Bueno que o Vadão fica, né? Que ele acredita em trabalhos de longo prazo, independente do resultado. Então, quer dizer, muitas das nossas esperanças aqui de transformação já estão quase, assim, com muitas dificuldades, porque a cabeça da CBF não muda, né, independente do que aconteça. E o que eu acho mais incrível é, assim, é uma falta de uma sensibilidade para a forma com que a população brasileira está enxergando essa seleção e enxerga a masculina. Sabe, hoje, o nível de desinteresse, de crítica, de falta de saco, de rejeição à seleção masculina é monstruosa. Enquanto para a feminina, mesmo quando o Brasil não joga bem, mesmo quando tem falhas demais, mesmo quando há dificuldades ali no jogo, a gente poderia ter tido um outro resultado, mesmo assim há uma simpatia, uma empatia, quer dizer, um entendimento, uma compreensão e um lado a lado nessa luta. Acho que um reconhecimento da luta dessas jogadoras. E mesmo assim, isso não sensibiliza as federações, a CBF, para pensar alguma coisa mais integrada com o que essa galera tá sinalizando de interessante. Mas não, os caras parecem que não estão nem aí. Quer dizer, aí o cara opta por uma política antipática, isso que você falou, Mel, a gente vê aquele banco de reservas ali, aqueles homens pulando ali. A impressão que dava hoje é que os caras nem sabiam que se o Brasil fizesse um segundo gol, podia ser o primeiro do grupo, porque parecia ali que estavam quase pedindo para segurar a bola ali, para o jogo não acontecer. Quer dizer, a sensação de uma equipe cansada, desmotivada, despreparada, cheia de homens ali, esperando, quem sabe, uma oportunidade para ir para o time masculino e ganhar mais dinheiro. Então, assim, a falta de sensibilidade da CBF também, por entendimento até das sinalizações que a população está dando, da aceitação, de como tem um carinho especial para essa seleção, é algo que me espanta ainda mais. Alexandre, concordo contigo, cara.
Mas aí, assim, a falta de sensibilidade da CBF, a CBF não tem sensibilidade nenhuma, né? Eles só olham para dinheiro mesmo. Essa essência do esporte passa bem longe da CBF e das federações de futebol aí espalhadas pelo Brasil. É uma coisa que eu acho, isso que você falou é muito interessante, porque eu concordo. E aí a gente está aqui, assim, lutando para que o futebol feminino tenha mais apoio, tenha mais dinheiro, que os salários pelo menos cheguem perto e tal. Mas é engraçado que tudo que a gente vai colocando muito dinheiro vai perdendo a essência do esporte, né? As pessoas parecem que estão... Não é, cara? As pessoas parecem que estão fazendo aquilo ali muito mais por causa dos milhões do que para estar ali dentro de campo fazendo o que ama, representando algum país ou até mesmo um clube e tal. Hoje, no finalzinho do jogo, o Brasil ganhando de 1-0 e a Itália indo para cima, assim, bem no finalzinho mesmo, já nos acréscimos do segundo tempo. Eu até gritei uma coisa que eu falei, gente, que cabeça é essa que eu tô, né? Cabeça de futebol masculino. Eu gritei, pô, cai no chão, fica aí, né? Faz uma cera, não deixa empatar, não. E tipo assim, elas não fazem, elas não querem esse tipo de coisa, elas querem jogar bola. O Brasil ganhando de 1-0, a Austrália ainda estava nos 3-0, quer dizer, o Brasil estava em segundo no grupo. Parece que ninguém ali sabia disso também, eu concordo contigo, Alexandre. Ninguém ali tinha informação de nada, pelo que parece, sabe? Uma coisa que tanto faz para eles, é loucura, mas tanto faz. E a gente ligado nos dois resultados, né? A gente querendo saber que colocação que o Brasil ia ficar. E aí elas jogando futebol, querendo jogar. Momento algum elas caem no chão, fingem que estão que teve contusão, não simulam falta. É um futebol muito mais na essência, assim, um esporte muito mais gostoso de ver. Talvez por isso as pessoas estejam preferindo, porque tá chato ver futebol masculino, né? Tá chato ver esses caras caindo o tempo inteiro e fingindo que estão jogando bola e querendo aparecer às vezes mais pra televisão do que no próprio campo ali, fazer mais pro time do que pra audiência. Então, assim, tá perdendo um pouco a graça do futebol masculino por conta disso, pelo menos pra mim. Eu acho legal a gente citar aqui que a Marta, quando foi entrevistada no final desse jogo de hoje, que ela fez o 17º, passou a ser a maior artilheira de todas as Copas, ela falou assim, abre aspas, é da gente, esse recorde é nosso, é de todas nós mulheres que estão lutando por melhorias em todos os setores. E, cara, é isso, sabe? É isso, quando a gente tá ali prestigiando, dando um valor para essas mulheres no futebol feminino, a gente está dando para todas as mulheres desse país afora, desse mundo, né? Que estão aí lutando por espaço em algum lugar, lutando por visibilidade, lutando por direitos iguais. Essa Copa está sendo muito importante para muita coisa, não só para o futebol feminino. Cara, eu quero voltar numa coisa que num comentário do Alexandre, numa fala dele, e também já acoplando com a sua, Mônica, que é o seguinte, essa entrevista do Caboclo lá para a Rede Globo, para o Sport TV, foi constrangedora do início ao fim. Mas essa parte que ele falou do Vadão, da continuidade do Vadão, eu trago uma proposta de reflexão. Eu falei a questão da formação de treinadores e treinadoras. As mulheres, elas podem fazer o curso da CBF. No entanto, como eu havia dito, só na Argentina existe a licença para trabalhar em outros países do mundo que exigem a licença. Então você imagina o caminho de uma ex-atleta. Vamos botar uma Marta da vida, a própria Emily, melhor dizendo. Ela foi atleta, é um caminho mais ou menos comum, né? O ex-atleta se tornar dirigente ou treinador. Só que, fazendo o curso da CBF, ela só pode trabalhar no Brasil ou em países que não exijam a licença. Primeiro, a questão interna. Do que adianta fazer o curso da CBF se até alguns anos ou até meses atrás a gente não tinha um campeonato, a gente não tinha um calendário, a gente não tinha um futebol feminino estável e que a gente espera ter agora. E outra coisa, vamos supor um país como, sei lá, o Japão, a própria Argentina, a China, que são países que não exigem licenças de treinadores para trabalharem lá, né? Tanto é que são os únicos países que os treinadores brasileiros vão, né? Eles não vão para a Europa, por exemplo, ou para os Estados Unidos treinar lá, porque são exigidas licenças. Mas como que uma treinadora como a Emily, ou se a Marta vier a se tornar treinadora, ela vai mostrar o trabalho dela sem base nenhuma? Um clube do Japão é muito mais fácil contratar uma mulher japonesa ou até um homem japonês do que analisar um trabalho de alguém que não trabalhou no seu próprio país, entendeu? Então, assim, a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer
na formação tanto de atletas quanto de treinadoras. A CBF não investe nem na formação de treinadores homens, sejamos sinceros, quanto mais das mulheres. Deixa eu fazer só um parênteses, de uma coisa que eu acabei não comentando, que eu ia falar, que tem a ver também com